Boa noite a todas. Peço desculpa este atraso, mas hoje o Google, deve ser dos Mercúrios retrógrados, não está a ajudar, porque demora bastante tempo a aceitar mostrar aqui a minha linda cara, aqui na cena da câmara. Mas pronto, para aí à 10ª tentativa, ele lá diz que, ok, vamos lá mostrar então a cara da Andreia, porque ela é chata. Boa noite a todos. Hoje vamos falar então sobre as nossas emoções. Antes de mais, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Fica como o curso vai ficar gravado e depois vai ser enviado para os outros alunos que compraram esta edição. Quem quiser participar na outra edição, vocês, ou seja, o vosso curso ainda vai terminar sensivelmente, acho que é para perto de outubro, mas vamos depois ter umas novas aulas que vão começar em setembro. Quem quiser participar, pode participar, está bem? O link eu vou colocar lá na mesma, lá no grupo do WhatsApp. As aulas vão sempre ficar gravadas, mas se vocês tiverem essa necessidade de, olha, hoje tenho tempo, estou aqui em casa, posso participar? Claro que sim, vocês não pagam mais por isso, já sabem que quando adquirem um curso, o curso fica sempre estado vitalício para vocês. Por isso fica aqui já este esclarecimento, está bem? Outra coisa muito importante. Vocês, quando compram o curso, vocês têm acesso à plataforma do Hotmart durante um ano, aquela que eu enviei por e-mail do Classroom, têm acesso a essa de forma vitalícia. Os estudos que estão a ser propostos, tanto no livro, como os estudos que estão a ser propostos aqui na plataforma, no Classroom, que diz, por exemplo, aqui no segundo módulo, que diz aqui, estudo referente ao curso, leituras de livros obrigatórios ou recomendados, que são os livros em anexos, e estes vídeos, vocês vão fazendo isto conforme vocês têm em tempo, ok? O que é que eu quero também chamar a atenção? Eu gosto sempre de chamar a atenção aos alunos por causa disso. Eu sei que é sempre muito mais confortável eu sentir que estou a fazer alguma coisa, porque vou fazer um curso no sábado, vou fazer um curso no domingo com outra pessoa, depois vou fazer outro após laboral e depois vou fazer isto e vou fazer aquilo. Mas nós aprendemos muito quando fazemos processos também internos, ok? O que é que isto significa? O curso reencontra, há aqui coisas que têm que ser estudos autodidáticas, há coisas que vocês têm que ir ali, olhar para vocês, fazer os vossos próprios exercícios, aprofundar, ver, fazer as vossas próprias reflexões. E se calhar aí é o meu convite, é também poderem disponibilizar, isto é uma coisa que eu digo sempre a todos os alunos, tentem disponibilizar 20 minutos, meia hora, 1 hora por dia para estudar a matéria do curso.
seja um livro, seja um filme, seja o que for. Porque senão eu vou achar que o curso está bastante completo, não é por ter sido criado por mim, mas ele está mesmo muito, muito completo. E às vezes nós pensamos assim, não, se calhar é mais fácil eu ir fazer outra coisa qualquer. Mas o convite é sempre o mesmo. Então há aqui um trabalho que tem que ser também por mim, porque qualquer processo de autoconhecimento, ele é sempre um processo de pessoal e intransmissível. Então já sabem, 50% do meu compromisso é meu, 50% do vosso compromisso é vosso. Hoje vamos falar de uma coisa que são as emoções. E isto é aquela coisa que, ai meu Deus, Andreia, eu bem tento aqui dar a volta às minhas emoções, eu bem tento controlar aqui os meus estados mais selvagens, eu bem tento controlar aqui a minha raiva, eu bem tento fazer aqui uma série de coisas e não consigo. Eu acho que o filme que mais define, e agora ainda por cima saiu o 2, que mais define esta questão das emoções é o Divertidamente. Tem o 1 e tem o 2. Eu acho que, para mim, é aquele filme muito, muito claro sobre a questão de saber lidar com as emoções. Primeiro, há aqui um ponto que convém nós ganharmos aqui clareza. Raramente nós fazemos uma observação de olhar para que tipo de emoções eu tenho mais na minha vida ou de que forma é que eu tenho alguma emoção na minha vida que sai do meu controle. Por exemplo, há mulheres que às vezes dizem assim, Andreia, há ali uns dias que parece que fico possuída. Sim, mas se esses dias for e anteceder ao período menstrual, é o nosso lado sombra de mulher que vem para fora, é o nosso lado sombra de mulher que manifesta-se. Então, se calhar nós vamos ter que ter aqui um bocadinho mais de empatia para entender. Uma coisa é eu começar a ver as minhas emoções e eu entender, bem, eu todos os dias tenho acessos de raiva, todos os dias eu tenho algo que mexe comigo, então se calhar aí nós temos que começar a observar o que é que essa emoção quer dizer. Agora, se foram situações pontuais, nós não podemos estar a dizer, esta pessoa é uma pessoa raivosa. A mesma coisa que são questões relacionadas com tristeza. Por exemplo, há pessoas que são mais melancólicas. Por exemplo, os grandes poetas são muito melancólicos, os artistas. Então, para eles, a melancolia, aquela tristeza, é algo que é o gatilho para eles poderem criar. Nós vivemos neste momento numa era que é a era da felicidade muito tóxica, o tal ser positivo. Nas redes sociais, raramente alguém fala mal, e mesmo assim, quando fala mal, nós não queremos ver ou não queremos olhar para os problemas. Então, é muita filosofia do positivismo, temos que só ter que ser positivos. Se estivermos a pensar alguma coisa mal, temos que mudar de ideias, etc. E isto acaba por ser extremamente cansativo. Por exemplo, eu quando recebo em entendimentos, às vezes mães, que às vezes entram muito naquela coisa da parentalidade consciente, eu não posso chorar à frente do meu filho, eu não posso mostrar emoções negativas ao pé do meu filho, eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo. Muitas vezes estas mães vêm num estado que é assustador. E eu, atenção, eu sou apologista disso, eu acho que todas as emoções devem ser manifestadas aos nossos filhos, porque lá fora eles vão assistir a essas manifestações das emoções, seja connosco no ambiente familiar, seja na rua. Então, o que aqui é importante é, quando nós olhamos para as emoções, e isto é preciso ser trabalho connosco, por isso é que Jesus tem aquela tal frase, orai, vigiai, é nós entendermos que tipo de emoção é que sai ao nosso controle. Existem emoções que nos adoecem, existem emoções que colocam-nos com bastante saúde. Segundo a metafísica da saúde, que também é algo que nós vamos abordar sobre isto, atenção, eu não sou uma especialista na área de saúde, as minhas escolhas em termos de saúde, ou de tratar da minha saúde, é muito na base da medicina quântica, o que é com as máquinas quânticas. No início, quando comecei este percurso do reencontro à ciência e do desenvolvimento humano, comecei a minha prática com a medicina ayurvédica, depois medicina tradicional chinesa, muito pouco tempo, e a medicina quântica é onde eu efetivamente me identifico e gosto da forma de atuação.
Então, também foi importante para mim eu entender quais é que eram as minhas necessidades emocionais, aonde é que eu despertava os meus gatilhos, e isto foi um bocadinho um papel de observação. Vocês no livro do Reencontra têm um exercício, eu já fiz este exercício há muitos anos atrás, agora já estou com os gatilhos mais. Isso também é outra coisa que eu queria falar com vocês. Quando nós fazemos algum trabalho de autoconhecimento, no início está muito mais trabalho, ok? Porque é quase como vocês começam a arrumar a vossa casa, têm 30, 40 anos e vão começar a arrumar a vossa casa, que é tudo o que tinham entafolhado dentro de uma casa e têm que tirar tudo para fora. É mesmo olhar e tirar todas as memórias, todas as questões, todas as roupas, todas as máscaras e entender, quero manter isto, não quero manter isto, quero mandar embora o que eu não quero mandar embora. Então, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, não existem caminhos rápidos, não existem caminhos milagrosos, exatamente por este motivo. Porque nós precisamos de entender, espera, eu tenho esta emoção, mas porquê é que esta emoção está aqui? Vou partilhar com vocês, quando eu comecei esta jornada, eu senti que tinha assim muitas atitudes de raiva, não eram raivas naquelas de agressividade, bora lá, não, mas eram assim cenas muito de, parece que vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, etc. E depois, quando eu fui à medicina ayurvédica, ela entendeu que o facto de eu ter tanta energia fogo, esta energia tinha que se expandir, ou seja, é muito de expandir. Quando eu ficava, como se sentisse-me presa, este fogo começava a ficar mais raivoso, era quase como não tinha forma de expandir quem eu era, a minha criatividade, etc. Então, porquê? Porque, efetivamente, não sei quais são os nomes que eles dão, porque eles têm um nome esquisito, Kapta, Dafta, qualquer coisa assim dos Ayurvédicas, já não me recordo, mas eu tenho, maioritariamente, o meu elemental é fogo. E é curioso, porque na altura a doutora Vina, que é a médica de medicina ayurvédica, aquilo que ela sugeriu-me foi, Andréia, quando tiver sentimentos assim, que está-lhe a dar assim mais uns ataques de raiva, normalmente o seu corpo vai-lhe pedir alguma coisa salgada. E efetivamente era. Eu, cada vez que eu sentia mais raiva, eu tinha que comer um pacote de batatas fritas logo, tipo, salgado. E ela pediu-me para substituir isso com um desporto de alto impacto, neste caso era corrida, pôr uma música mesmo forte e correr. Então, eu achei isto super curioso. Da mesma forma que, quando eu sentia o meu estado emocional, porque o meu estado emocional hoje em dia já está mais vulnerável, mas antigamente não, eu fechava muito as minhas emoções, metia assim uma capa. Mas, quando começamos assim a desconstruir, são coisas muito básicas, mas atenção, isto só com um médico que não seja radical e consiga olhar para as questões emocionais são entendidos. Por exemplo, quando era a minha questão emocional, ela veio descobrir, ou melhor, descobrimos que a forma com que eu ia buscar o alimento para alimentar a minha parte emocional era o alimento de colo, como ela diz, era o alimento de olhar para as minhas emoções, era comer uma bela de uma torradinha de pão alentejano, porque isto era a memória da minha avó, a torradinha com o pãozinho alentejano. Então é super curioso, porque hoje quando tenho aquela vontade enorme de comer a torradinha, disse, ok, está aqui, há aqui uma necessidade emocional que precisa de ser acolhida. E atenção, nós mulheres temos isto de uma forma inconsciente. As mulheres antes de terem o período têm uma vontade enorme de comer chocolate. Porquê? Porque é doce, ok? Às vezes, e é esta parte aqui que nós temos que entender. Às vezes há uma altura no mês que nós estamos com mais vontade de até fazer exercício, de comer comida saudável, etc. Então, quando nós começamos a entender as nossas emoções, o porquê que eu estou a alimentar aquela emoção, o que é que está por detrás daquela emoção, isto também nos ajuda a olhar para nós, mas também olhar para os nossos clientes, porque muitas vezes eles vão ter connosco e vão nos dizer coisas e nós precisamos de entender que tipo de emoção é que está ali associado. Atenção, eu aqui estou a falar numa questão emocional. Eu não estou aqui a colocar, por exemplo, interferências no âmbito mais espiritual, que isso também existe. Obsessores, espíritos que possam estar aqui a incomodar e que nos façam ter assim um tipo de atitude, que isso normalmente ou no centro espírita ou numa boa terapeuta energética, por exemplo, mesas radiónicas, que consegue identificar, porque quando nós, lá está, voltamos à mesma situação, quando nós temos conhecimento do nosso corpo, nós começamos a estar muito mais em alerta, e isto vai-se fazendo com o tempo. Por exemplo, o meu trabalho ainda é
em grande maioria, constelações familiares. E as cargas energéticas ou espirituais muitas vezes são muito mais violentas do que estarmos aqui em formação e falar com vocês. E eu sei nitidamente quando é que o meu corpo está ali com alguma coisa. Ou seja, eu olho e digo, não, André, tu hoje alimentaste bem, estás bem, tu conseguiste descansar, está tudo ok, não há problemas. Há assim uma irritabilidade de alguma coisa, eu entendo logo, ok, isto não é meu. Então, peço então algum colega, se eu não conseguir fazer sozinho, peço algum colega para limpar. Então, às vezes, estas questões emocionais eu tenho que entender se é uma situação recorrente ou se é uma situação que pode ser momentânea. E às vezes eu posso estar muito bem, entrar num sítio, há aquelas situações de inveja, mal olhado. Eu coloquei um vídeo muito bom ainda esta semana lá no grupo do Viver em Verdade, que é a inveja e o mal olhado. Recomendo mesmo que vocês ouçam esse vídeo, porque também fala muito sobre esta questão das emoções, dos pensamentos, que também nos ajuda. No livro do Reencontro à Tua Essência, no módulo, módulo não, peço desculpa, na página, exatamente, na página 142, 143, que vem a consciência das emoções, tem assim uma série de emoções, abandonado, abatido, abençoado, aborrecido, acelerado, uma série. Eu vou dar aqui uma sugestão. Isto é uma sugestão, isto às vezes parece assim, que sei que a Andrea vai fazer isto, mas isto vai dar resultados, não é agora. Nunca se esqueçam uma coisa, uma casa não se constrói do telhado, uma casa constrói-se com pilares sólidos. Normalmente nós quando fazemos cursos queremos começar pelo telhado ou pela decoração. E depois acontece alguma situação, eu não consigo colocar essa prática ou aquilo que aprendi na minha vida porque não me aprofundei. Então, vocês aqui no livro têm uma tabela que é a consciência das emoções. E o trabalho de casa para este... vou sugerir um mês. Um mês acho que dá perfeitamente para vocês fazerem como se fosse um relatório da vossa parte emocional. Todos os dias, antes de irem dormir, tenham folhas de branco, vocês podem mesmo como se fazer um diário, tenham o livro à vossa beira. Todos os dias fazem isso, ok? Como é que foi a minha parte emocional hoje? Eu vou dar um exemplo. Quando eu às vezes pergunto assim à pessoa, diga-me como é que é o seu estado emocional. Isto em consulta. Eu estou sempre bem, Andreia. O que me irrita é o meu marido, o que me irrita é o meu filho, antes de sair de casa, não sei o quê. Eu tenho sempre estas folhas impressas e dou ao meu consulente. E eu digo assim, então, olha, vamos fazer aqui um estudo durante 15 dias e vai anotar todas estas tabelas das emoções. E é curioso porque as pessoas trazem-me sempre, tipo, as emoções do género. Em André, afinal, eu irritei-me no local de trabalho. Afinal, eu irritei-me quando estava numa fila para pagar. Ou, por exemplo, uma coisa tão básica como inveja. Não, André, eu nunca tenho inveja de ninguém. E a pessoa diz, não, espera, deixa-me lá olhar para o meu dia. Não, eu tive inveja daquela minha colega que disse que foi para a República Dominicana. Eu senti inveja daquela situação que eu vi uma mulher com uma mala lindíssima, também queria. Então, quando nós começamos a olhar para isto, começamos a entender que se calhar nós temos uma observação sobre nós, mas depois na prática existe outra observação sobre nós que pode ser completamente diferente, ok? Por isso é que normalmente as pessoas de fora conhecem-nos melhor. E se vocês tiverem esta capacidade de pedirem sempre, sempre, sempre a várias pessoas que façam parte do vosso grupo de amigos, de família, que tenham esta capacidade de falar com vocês, perguntem quais são os aspectos positivos sobre mim, quais são os aspectos negativos. Se alguém disser, tu não tens aspectos negativos e não sei o quê, desconfiem, porque todos nós temos aspectos negativos. Da mesma forma, tu só tens coisas boas. Não, eu também tenho o outro lado. E isto também dá-nos aqui uma informação sobre nós, se a outra pessoa consegue me avaliar ou não. E tem a capacidade de me dizer o que é que acha sobre mim. Então, este é um excelente exercício de vocês pedirem, mandarem uma mensagem. Olha, estou a fazer um trabalho de autoconhecimento. Diz-me 5 aspectos sobre mim maravilhosos, 5 coisas sobre mim que não é assim tão bom e que tu gostavas. Esta situação de observarmos aqui a consciência das emoções obriga-nos a ter uma clareza, porque nós depois fazemos um gráfico, não é? Depois de passar 30 dias podemos contar. Ok, vou contar, por exemplo, abençoado. Quantas vezes no mês eu senti-me abençoado? Por exemplo, quantas vezes no mês eu senti-me irritado? Quantas vezes? Eu vou depois fazer este somatório, se calhar vou ficar surpreendida com os resultados. Isto é matemático. Isto aqui nós estamos a trabalhar agora neste momento o vosso lado racional
a nível das emoções. Porque quando eu tenho um dado factual, não é porque o outro me diz, tu és assim. Não, sou eu sei as minhas emoções. Porque em terapia, em boa verdade, vocês não vão dizer à vossa terapeuta, se calhar, aspectos menos bonitos, que é o nosso lado sombrio. Nós vamos dizer as coisas, mas depois vamos pintar aquilo de uma outra forma. Agora, quando vocês têm o vosso terapeuta, que é um livro em branco, só vocês é que têm acesso a ele e que podem expressar tudo, se calhar vocês podem ficar surpreendidas em fazerem a avaliação no final do mês e dizer assim, espera, eu se calhar neste mês inteiro eu reclamei bastantes vezes, eu senti inveja bastantes vezes, eu senti-me desanimada bastantes vezes, e este resultado das minhas emoções, porque eu sou um estado vibracional, o meu corpo também é um estado vibracional e emocional, vai refletir, ok, naquilo que acontece na minha vida. Por exemplo, alguém que quer montar um negócio, se ela vai fazer uma avaliação durante um mês, uma pessoa que quer montar um negócio e que precisa de estar super dinâmica e que precisa de estar super energética e com imensa vontade e motivado, se ela vai fazer esta avaliação e durante um mês ela vê desmotivação, desanimado, apática, etc., obviamente que o seu negócio vai ser difícil avançar. Porquê? Porque está a faltar energia. Nós agora daqui a pouco já vamos falar da escala das emoções do David Hawkins, que também, eu costumo dizer, imprimam aquela escala das emoções. Aqui no livro ela está preto e branco, mas eu daqui a pouco já vou partilhar aqui com vocês a escala das emoções. Porque a escala das emoções, eu costumo dizer, eu durante muito tempo tive isto no meu frigorífico. Porque era mesmo para olhar e dizer assim, em que lado é que eu estou a vibrar? Se eu perguntar a alguém, tu vibras negativamente, a pessoa vai dizer que não. Ninguém assume, não, André, eu estou a vibrar de uma forma negativa. Não. A maioria das pessoas diz, não, estou a vibrar no amor, estou a vibrar na paz, estou a vibrar numa série de coisas. Mas a parte engraçada é que a vibração mais alta até é da alegria. Ou seja, há pessoas que dizem, eu sinto amor, mas não sinto alegria. E isso também é uma coisa muito interessante. Deixa-me só aqui colocar aqui a tabela das emoções para vos mostrar. Que nós começamos a ver uma coisa interessante até a nível facial. Há uma pessoa que diz assim, eu estou em paz e sinto amor. A tal leitura corporal. E vemos a pessoa totalmente com o lábio descaído, quase como uma tristeza. Então, por isso é que nós podemos dizer, tu podes dizer que tu sentes uma coisa, mas na prática a vida está-te a mostrar outra coisa completamente diferente. E isto também é importante. Por isso é que o corpo tem memória, o corpo mostra-nos outras coisas. Nós vemos muitas vezes na cara de pessoas a preocupação. A pessoa diz, não, sou completamente despreocupada. Isto, ok? Então, quando nós olhamos para esta tabela das emoções, ela está no livro do Reencontra, mas como eu estava-vos a dizer, eu recomendo isto. Vocês encontram no Google facilmente. Metem tabela das emoções, David Hawkins, ele faz estas medições através de frequências. Nós somos frequências Hertz. Nós somos tudo o que nós temos é frequências. E ele colocou as nossas emoções através das frequências. E isto aqui também nos dá uma informação muito interessante. Porquê? Porque normalmente, quando nós olhamos para uma questão emocional, nós pensamos assim, eu estou triste, mas aquela pessoa está muito mais triste porque está num luto. Não existe esta questão de aquela pessoa é mais ou é menos, tem aquela frequência. Isto é a mesma coisa que quando nós vamos falar sobre isto, quando for o módulo da prosperidade. Os políticos roubam milhões, mas eles, se puder, roubam €1. Roubo é roubo para o universo, a palavra é a mesma. Então, tristeza é tristeza, porque não existe uma medição de que a minha tristeza é maior do que a tua. Aliás, eu já sou terapeuta há 10 anos, e há 10 anos que eu tenho pessoas e que já acompanhei N histórias. E posso dizer uma coisa muito curiosa. Às vezes eu tenho em grupos grandes pessoas que parece que quase como manipulam. A minha vida é uma tristeza muito grande, tudo correu mal, é culpa do pai, da mãe e tudo mais. E conto assim toda uma história que nós pensamos assim, bem, coitada mesmo dessa pessoa. E há uma outra pessoa que
pouco ou nada partilha da sua vida. E depois, passado algum tempo, ela até partilha algo como, olha, cresci num orfanato, os meus pais não estiveram comigo, etc. E nós ficamos assim, poças, então a outra partilhou isto, e esta pessoa partilhou isto, e não... Mas estão a ver, as duas tinham o motivo da tristeza. Só que a forma como nós olhamos para a tristeza pode ser de diferente de pessoa para pessoa. E isto também é importante. Então, aqui na tabela das emoções, que eu agora vou mostrar de uma outra forma. E porque é que eu lhe estava a dizer que é importante nós olharmos e fazermos esta avaliação? Para nós entendermos aonde é que eu estou a vibrar, ok? Isto é super importante. Aliás, quando eu disse há pouco, quando as pessoas dizem-me, eu sou o amor, e eu às vezes digo às pessoas, olhem, atenção, o amor não é a vibração mais alta. As pessoas pensam assim, como assim o amor não é a vibração mais alta? Não. A alegria é uma vibração superior ao amor. E a pergunta que nós temos que fazer é, quantas vezes nós nos rimos? Quantas vezes nós damos gargalhadas? Vou partilhar com vocês uma coisa muito gira. Eu tenho amigas muito próximas de mim, que não trabalham na área da espiritualidade, conhecem umas coisas, e as pessoas que vivem próximas de mim, amigos, famílias, dizem uma coisa sobre mim que é, eu tenho um humor demasiado sarcástico. Um humor, tipo, e toda a gente diz isso, se todas as pessoas conhecessem o teu humor, iam adorar. E não é uma coisa que eu, em termos de terapia, não é, às vezes em cursos as pessoas já me conhecerem mais, já me apanharam algumas vezes esse meu lado mais humorístico. Mas, de facto, a alegria é algo que eu noto que tenho em mim. Eu sou uma pessoa que estou sempre na palhaçada e estou sempre a rir. Então, nós temos que olhar, e muitas vezes quando nós fazemos estes caminhos de autoconhecimento, eu noto que as pessoas ficam demasiado sisudas e sérias. Eu costumo dizer na brincadeira, parece que estamos em internos processos. A pessoa vem e diz, estou num processo, André. Estou num processo, André. Então estamos sempre ali naqueles internos processos. E o que é que isto faz? Leva para baixo, em vez de fazer o quê? Levar para cima. E nós, para fazermos qualquer processo de cura, é numa elevação e não cá em baixo. Obviamente, vocês têm todo o direito a estar tristes, chateados, revoltados, obviamente. Então eu aqui até digo sempre isto. Ok, aconteceu uma situação, vocês chegam ao pé de mim e vocês dizem, André, vou chegar ao pé de ti porque eu fui despedida, o meu casamento acabou. E aquilo que eu digo é, ok, estamos com tristeza, estamos com medo, estamos com empatia. Vou dar uma semana para chorar, gritar, libertar a raiva. Como eu costumo dizer às vezes aos meus clientes, ficar com o síndrome do Calimero. Tudo me acontece de mal, tudo é horrível, etc. Durante esta semana, quando for a aproximação, acabou. Porquê? Porque há um certo vício na dor. E se eu levar os meus clientes sempre à dor, sempre estar ali a estar na dor, depois é muito difícil eu trazer eles para cima. Por isso é que existem alguns ensinamentos espirituais que dizem assim, se vocês virem cocó no meio da rua, vocês não vão lá com o pau mexer. O que é que vocês fazem? Desviam-se. E os nossos processos é a mesma coisa. Eu sei que tenho cocó, eu vou limpar, mas não vou andar ali sempre a mexer, porque começa a cheirar mal. Então, há um processo de, eu sei que há uma coisa que cheira mal na minha vida, o que seja, eu vou limpar, e essa limpeza pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas eu não vou estar sempre a limpar aquilo, porque os meus pensamentos também se podem tornar obsessivos com essa situação. Se eu estou sempre, por exemplo, eu noto muito isto, eu até tenho notado mais isto até nas constelações familiares. Há uma pessoa que traz um tema, pai e mãe, difícil aceitação de pai e de mãe. O campo mostra que aquilo não é para trabalhar, o campo mostra que aquilo é aquela história, o campo mostra que aquela pessoa já fez terapia, já está ali. E a pessoa vai correr uma série de psicólogos, vai correr uma série de terapeutas de constelação, vai correr uma série, sempre com o mesmo tema. Isto é um vício ao tema e vocês vão apanhar isto. Aliás, vou já dar uma dica. Sempre que aparece um cliente com vocês e que vai dizer assim, eu já corri uma série de terapeutas para trabalhar este tema, fujam. Se vocês estiverem no vosso ego espiritual, vocês vão dizer, vou ser eu que vou ser a salvadora da pessoa. Se vocês estiverem muito centrados no vosso trabalho, vai dizer assim, porquê é que acha que eu vou ser diferente? E vocês aí vão ver, porque ouvi falar, porque não sei o quê. E tenham a certeza absoluta. O que essa pessoa vai falar
dos outros terapeutas que não conseguiram, a seguir ela vai falar de você. Porquê? Porque aqui estamos a falar de pacientes que estão viciados na dor e não no ciclo do amor. Porque o nosso papel, o nosso propósito, é nós transformarmos a dor em amor e esta dor em dom. E só aqui é que nós fazemos o processo evolutivo. Por isso é que todos que querem seguir o caminho de terapeutas, seja de que área for, seja terapeuta de desenvolvimento humano, seja terapeuta de constelações, seja terapeuta energético, seja terapeuta holístico, não interessa. A primeira pergunta que tenho que fazer é: qual é a minha maior dor? Já consegui transformar a minha maior dor em amor? E a seguir consigo transformar em dor? Porque uma coisa é eu só não querer olhar para a minha dor, isso ainda é ego espiritual, e vou querer só estar a trabalhar no amor. Isto é muito fofinho e não sei o que, não sei o que mais. Mas depois não há resultados. Ou então acho que tenho um dom. Mas esse dom está sempre associado à nossa maior dor, à nossa ferida. Por isso é que o terapeuta se diz que é o curador que se curou a si próprio. E aí tem a capacidade de indicar o caminho para outras pessoas. Então, quando eu olho aqui para esta tabela das emoções, e que para mim a tabela é tipo do meu top 10 das ferramentas, essa é uma delas. Vocês têm aqui, por exemplo, e por isso é que é tão importante vocês fazerem este estudo sobre vocês próprios. Vocês têm aqui, por exemplo, a baixa vibração é na vergonha, culpa e empatia, vergonha. Então, cada vez que vocês dizem, André, eu tenho vergonha de aparecer, André, eu tenho vergonha de falar no público, André, eu tenho vergonha de sair com o meu namorado, André, eu tenho vergonha de mostrar o meu corpo nu, é difícil, porque é muito confortável nós dizermos que temos vergonha, mas temos que ter então a noção que essa vergonha, ela está numa baixa vibração, ok? Por exemplo, eu pessoalmente, há pouco tempo há pouco tempo não, até foi em dezembro, achei uma coisa muito curiosa, para vocês entenderem como é que estas emoções estão sempre a trabalhar. Quando fui fazer uma consulta, disseram-me assim, tu devias fazer mais vídeos. Eu não gosto muito de fazer vídeos, gosto mais de escrever vídeos e gravações, não é bem aquilo que eu mais gosto. E depois, quando fui fazer uma consulta, até de medicina quântica, apareceu muito que eu carregava muito esta ferida da vergonha até no meu corpo. E eu achei super curioso. Então, isto foi quase como é que nós então superamos? Fazendo aquilo que nos custa, obviamente. Não há processos sem dor. Esqueçam isto. Isto não há, vamos lá fazer o FTC. Tudo bem, eu posso fazer, mas vai precisar de uma ação da minha parte. Então, se eu tenho vergonha de aparecer, eu vou ter que me obrigar a aparecer. Se eu tenho vergonha de estar nua, eu vou ter que me obrigar. Faço uma sessão fotográfica sensual. Para quê? Para eu começar, então, lentamente a quebrar estas coisas. E isto é preciso, então, foco da minha parte. Porque senão eu vou estar sempre a alimentar o meu ego negativo, que é a sombra. Eu não quero, eu não consigo, eu não sou capaz. E é o Calimero, é o síndrome do Calimero. Então, estas vibrações mais em baixo, que diz vergonha, culpa, empatia, tristeza, medo e desejo. Interessante o desejo. Vejam bem como é que o desejo está aqui. E isto está muito associado até às questões de inveja. Eu desejo algo, mas eu não ambiciono algo. Eu não faço por nada. Eu estou sempre naquele processo de desejar algo. Mas até que ponto é que eu faço por merecer algo? Isto também é um ponto de análise. A questão da tristeza, que eu estava a falar há pouco. Claro que eu posso ter momentos de tristeza. É o tal síndrome de Calimero. Uma semana, ok? Dependendo de cada caso para caso. Aliás, segundo os psicólogos, eles dizem que uma pessoa que teve um luto tem direito, como quem diz, é o processo normal, 1 a 2 anos de luto. Lembram-se antigamente como é que eram as pessoas mais velhas que agarravam-se àquele luto e vocês viam pessoas muito velhinhas, mesmo rabugentas e muito, tu sabes lá o que é que eu sofri, etc. Porquê? Porque se agarraram a este processo de tristeza demasiado tempo. E depois é isto também causa as nossas doenças metafísicas. Atenção, a Louise, que foi um ícone para trazer esta parte mais sobre o PNL, sobre a forma das doenças emocionais que causam no meu corpo. Nós agora já temos também a Lise Barbeau, que também fala muito sobre isto, que era a discípula dela.
temos o Luís Martins Simões, cá em Portugal, que também fala muito sobre isto, temos a Cristina Cairo, que tem assim uma enciclopédia muito, muito boa, que fala sobre as questões de doenças barra parte emocional, porque todas as doenças, todas, elas começam pelo foro emocional, elas só chegam à parte do corpo quando passam esta barreira e o meu corpo, aí é que eu sei que o meu corpo está doente, mas por isso é que quando o meu corpo está doente eu preciso fazer uma análise do que é que está lá atrás. E se calhar custa-me eu entender que se calhar uma pessoa teve uma doença que tem que ser operada, etc. Se calhar custa-lhe muito assumir que tinha raiva, por exemplo, cancros, é muito associados às questões de raiva, ou a pessoa entrou, por exemplo, o cancro do pulmão está muito associado à tristeza, se calhar é muito difícil nós reconhecermos que éramos tristes, então isto é para nós analisarmos. Curioso que o grande salto do desejo para a raiva está aqui, e é curioso que a raiva não está na mais baixa vibração, está no meio. Porquê? Porque existe uma coisa que se chama a raiva boa. Desde que a raiva é um motor de fazer alguma coisa. Sabem que quando eu trabalhava em marketing, eu adorava, tinha um bom e um mau, mas quando eu apanhava aquelas pessoas que queriam montar os seus negócios, que tinham sido despedidas e estavam a receber o desemprego e queriam fazer o plano de negócio para apresentar ao IFP, ou isso, ou mulheres que tinham se divorciado, elas vinham com uma gana de fazer justiça, que era uma coisa brutal. Elas vinham mesmo naquela de estou cheia de raiva, vou mostrar à minha entidade patronal que consigo fazer, vou mostrar ao meu marido que consigo montar um negócio. Elas vinham com uma sede de justiça. A raiva pode ser um excelente motivador de avançar, desde que seja pelos motivos certos e desde que não continue a ter estes acessos de raiva. Quando eu falo em raiva, é curioso porque a maioria das pessoas diz-me assim, não, André, eu não tenho raiva, raramente tenho raiva. É muito difícil assumirmos aspectos menos bonitos. E eu gosto sempre de tocar nisto assim, que é, diga-me uma coisa, principalmente quando são mulheres, aliás, mulheres e homens, se você visse que o seu filho tinha sido abusado sexualmente ou o seu filho tivesse sido assassinado, não teria raiva. E as pessoas mudam de figura. Nós todos temos estes aspectos primários. Todos nós. Agora, estes aspectos primários, eles só ficam ativos em certas e determinadas situações. Se me fizerem mal ao meu filho, eu vou ficar com raiva de certeza. Agora, o que não é normal é eu ir beber um café e ficar com a raiva da senhora que me serviu o café. Isto é que não é normal, ok? Depois a seguir, nós temos o orgulho, interessante, e temos também a coragem. Olha só como é que o orgulho e a coragem estão tão em simultâneo. Um orgulho desmedido pode matar, é o tal ego. Uma coragem pode nos fazer criar coisas que possam deixar um legado na nossa vida, um legado de beneficiar as outras pessoas, etc. Depois temos outro muito interessante, que são os principais, ok? Estamos já a avançar para a linha da frente. Neutralidade, boa vontade e aceitação. Eu posso dizer que o processo de aceitação é, talvez, em termos terapêuticos, o processo mais difícil de nós conseguirmos levar uma pessoa até lá. Por norma, o nosso cliente e os vossos clientes passam muito entre... Oi, desculpem lá. Eu fiz aqui uma coisa. Ok. Então, por norma, os nossos clientes, que vocês também vão apanhar, eles passam muito entre estes estágios. Ou estou cheia de raiva, ou estou cheia de culpa e tristeza, ou estou cheia de uma alegria imensa, então eu estou sempre assim, ok? Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Estão a ver? Aquela coisa do batimento cardíaco é a mesma coisa. Quando eu começo a entrar no processo de aceitação, por isso é que até diz que a emoção é o perdão, no processo de aceitação é quase como se houvesse um momento na vossa vida que é quase como não se passa nada. Parece que deixou-se de passar tudo. É quase como aceito a minha história, aceito o meu desígnio, aceito os meus pais, aceito tudo. E já não quero ter razão de que eu acho que este é o caminho. E aqui é uma coisa interessante, porque o processo de aceitação dá-nos uma paz
que já não dá-nos neste conflito de andarmos sempre a fazer isto. E isto pode até se tornar assustador para aquelas pessoas que se tornam viciadas na dor ou viciadas na adrenalina das emoções. Isso vê-se muito, por exemplo, naquelas mulheres que precisam ter aquelas relações altamente tóxicas. Eu preciso de sentir aquela emoção, aquela coisa. Porquê? Porque andamos sempre aqui nesta escala, tanto lá em cima como lá em baixo, ok? O ideal, e é isso que quase todas as ordens, todos os ensinamentos espirituais ensinam, o ideal é nós estarmos sempre nas vibrações mais elevadas. Isto é sempre fazendo, acontecendo, olhando, observando. Agora, eu sou humana, ok? E é normal haver às vezes uma situação que me cria tristeza. Às vezes há uma situação que me cria raiva. Então é permitir dar-me este tempo para eu sentir esta tristeza, essa raiva e depois me obrigar a sair ali. E então é aqui que nós entramos então no amor, na alegria, na paz e no fim na iluminação, que é muito difícil nós chegarmos a este estágio. Muitas vezes, quando eu faço acompanhamentos e às vezes a pessoa saiu ali dos seus estados de raiva, tristeza, etc, e está ali no meio de um processo de aceitação, e a pessoa muitas vezes pergunta-me, André, mas como é que eu sinto amor? Como é que eu sinto alegria? E eu costumo dizer muitas vezes assim aos meus alunos, nós agora vamos encher o nosso tanque, que é o nosso coração, de sentimentos maravilhosos. Isto é o quê? Fazer coisas que agradem essa pessoa, que sejam coisas que ela se calhar nunca teve a oportunidade de fazer. Então muitas vezes eu digo assim aos meus alunos, às pessoas que eu acompanho, olha, esta semana durante 15 dias, porque eu e depois quando começamos já a estarmos a fazer algum tipo de acompanhamento, e se eu vir que a pessoa consegue ter um espaçamento de 15 em 15 dias, eu digo à pessoa, um dos exercícios é, todos os dias agora, durante 15 dias, vai fazer uma coisa diferente. Vai dançar, vai experimentar vários tipos de dança, vai ao teatro, vai experimentar fazer teatro, vai jantar num sítio fora sozinha, vai assistir a uma peça de arte, vai fazer coisas diferentes. Todos os dias, durante 15 dias, vai se obrigar a fazer diferente. E é tão giro, porque depois eu recebo o feedback que é quase como, André, eu já não me lembrava há tanto tempo que eu ia ver uma peça de teatro e o quanto me ri. André, eu nem sequer sabia que havia uma quantidade de espetáculos gratuitos e eu andava a dizer que não podia fazer espetáculos porque se pagava. André, descobri que adoro dançar, enquanto estive ali a dançar não pensei em problemas nenhuns. André, eu descobri que afinal adoro fazer teatro, etc. Então é quase como se abriu-se ali uma janela de oportunidades das pessoas se divertirem. E é aqui, neste estágio de cima, que nós muitas vezes temos muita dificuldade em estar. Ou porque achamos que não merecemos, ou porque pensamos mesmo, meu Deus, a minha vida não pode estar sempre lá em cima, ou porque é que eu vou estar, e porque isto também dá trabalho, ok? Que é, ok, se eu gosto de dançar, eu tenho que procurar estes momentos para dançar. Se eu sinto amor, por exemplo, reunindo os meus amigos em casa, fazendo um jantar, eu tenho que arranjar este tempo. Por isso é que existe aquela famosa frase, se tu não arranjas tempo para ti, para as tuas coisas e para cuidar da tua saúde, e aqui a parte emocional também é cuidar da saúde, vais ter que arranjar tempo para a doença. E é muito curioso que quando nós estamos doentes, nós temos que arranjar tempo. Tempo para ir às consultas, para fazer os exames, etc, etc. Mas para estarmos bem, para nos alimentarmos de coisas que realmente nos fazem feliz, que é alimentar o nosso tanque de bem-estar, muitas vezes nós parece que fugimos a isso. Então, esta escala das emoções, ela dá-nos imensa informação, ok? Por exemplo, informação que os vossos consulentes vão fazer. Primeiro vocês vão ter que fazer para vocês para depois poderem sugerir aos vossos consulentes. Eu sei que há muitos, tenho alguns colegas de terapeutas de desenvolvimento humano e que adoram fazer estes exercícios, porque isto é uma excelente forma de avaliação. Se vocês estão à espera que os vossos clientes cheguem-se lá à vossa beira e que digam, não, eu sinto raiva, só quando o meu marido trata-me mal, ou só quando a minha sogra trata-me mal, ou só quando o patrão me trata mal, eles vão para fazer queixas. Ninguém vai assumir que há ali uma cota parte dos seus sentimentos que também manifestam isso, está bem? E é sempre a culpa do outro. Por isso é que é sempre muito melhor nós estarmos dentro de uma gruta, e eu costumo dizer na brincadeira, se eu vivesse numa gruta, o meu marido não me irritava, o meu filho não me irritava, e a minha parte nunca iria ser ativada.
Aliás, ainda há bocadinho, o meu filho teve de férias 3 semanas e eu gosto de ter a casa assim extremamente arrumada. Tenho assim uma coisa de tudo muito arrumadinho, etc. E foi super curioso, estava ali cheio de saudades dele e ele ali, aquele mimo, aquela coisa toda. Chega a casa e ele vira-me a casa ao contrário. Eu comecei logo assim: já estás, Andréia? Já estás ali com os teus gatilhos todos aí ativados? Eu disse assim: pronto, já. Mas depois eu, tipo, quase aquele modo de acelerar, eu pensei assim: não. Virei para ele e disse assim: é tão bom tu chegares a casa e te deixares rastro por todo o lado, que afinal tu estás em casa. Pois aí nós temos que aqui entrar aqui com um bocadinho de humor para levarmos isto. O que é que às vezes acontece em muitas famílias? Muitas famílias andam, e eu reparei até nisto agora nas férias, muitas famílias estão quase como em bomba relógio, ok? Durante o ano inteiro temos a questão dos miúdos, das atividades da escola, de levar os miúdos a uma série de atividades, etc. Depois é os locais de trabalho, depois é isto. Depois é aquelas férias que muitas vezes ainda continua, e as pessoas ainda não desligam. E aqui, daí esta importância de nós criarmos estes balões de oxigênio para nós e também vocês sugerirem aos vossos clientes, para que eles então possam ganhar aqui esta lufada. Porquê que muitas pessoas adoecem? A não ser que haja uma causa sistémica, okay, uma causa de herança familiar, a avó porque teve cancro, a mãe porque teve cancro, a pessoa que teve cancro, há uma herança mais genética. Nós temos que entender se aquelas doenças que aquela pessoa traz são doenças que foram criadas por si ou são doenças que são herdadas na família, está bem? Quando são doenças que são herdadas na família, nós não olhamos para a doença, na metafísica da saúde não se olha para a doença, olha-se para a parte emocional da doença, ok? Por exemplo, as mulheres são muito ligadas às doenças de útero e de peito. Muitas das mulheres, ainda hoje, elas não lidam bem ainda com a sua parte sexual, com a sua parte sensual, com a sua parte sagrada. Então, o que é que acontece? Tudo isto que não é trabalhado, que não é manifestado, acaba, pois, por criar miasmas, situações. Por exemplo, eu acompanho muito isto também em sessões terapêuticas, que é mulheres que não estão felizes nos casamentos, e que acabam por ter relações sexuais, porque é o que elas dizem, estou a cumprir a minha parte, e depois, mais cedo ou mais tarde, acabaram por ter situações de cancro. Isto é quase como eu dar um gatilho ao meu corpo de algo, de uma coisa que a minha parte emocional rejeita, ok? Por exemplo, eu vejo isto também quando as pessoas vão trabalhar para um trabalho que já estão ali saturadas e que ficam mesmo super cansadas, até o corpo parece que está doente. Se eu estiver numa vibração alta, até a minha saúde respira, nós passamos à volta e não se passa nada, mas se eu tiver a mínima coisa, a parte da doença chega, ok? Por isso, quando nós olhamos para as doenças, eu, por exemplo, eu gosto muito deste livro aqui, vou partilhar aqui com vocês. Eu costumo dizer que, onde é que ele está? Este aqui, do livro Pode Curar a Sua Vida. Este livro é super antigo, é da Louise Hay. Eu tenho ele um pequenininho, tenho ele na minha malinha de terapeuta, tenho ele, agora já quando me falam em doenças já consigo raciocinar e entender o que é que cada doença representa a nível emocional. Mas, por exemplo, vocês aqui têm, neste livro, é um livro que vocês encontram rapidamente, até há destes livrinhos pequenininhos, pocket, são para aí 10 euros, que vocês aqui têm, quase no final, ele aqui fala nas crenças, mas é quase no final, que tem um esquema das doenças em que vocês veem logo, ok, temos aqui uma doença que está a falar do coração, isto tem a ver com falta de amor ou não capacidade de dar amor, então vocês aqui ajudam-vos bastante nisto. Por exemplo, também se vocês quiserem, os livros da Cristina Caro, ela tem uma enciclopédia, mas se vocês também quiserem, também rapidamente, vocês no Google colocam, por exemplo, a pessoa traz uma doença e vocês colocam lá doença de saúde mental, visão metafísica, Cristina Caro, e aparece logo, porque ela tem mesmo também no site dela, também tem logo a identificação. Então, quando eu consigo olhar para aquela doença, não como a doença,
Mas como o gatilho que está ali, eu não vou trabalhar doença, nós não somos médicos. Eu vou trabalhar a questão emocional, ok? E é aqui que nós trabalhamos então com os nossos consulentes. Qual é que é a questão emocional que ali está? O que é que isto lhe fez, o que é que isto lhe fez ver? Atenção que quando nós começamos também a falar esta temática com os clientes, nós começamos a entrar em campos muito sensíveis e aí sim é que o cliente começa a partilhar se calhar coisas mais em profundidade, as suas dores. Aqui é muito importante vocês terem o vosso trabalho lá de sombra muito bem feito e isto vocês vão fazer quando for o módulo das relações humanas. Porquê? Porque há pessoas que vão trazer questões mesmo muito complexas, muito, muito profundas, de, olha, tenho relações sexuais com o meu marido, mas não gosto dele, só estou com ele por causa de dinheiro, ou eu estou casada com o meu marido, mas na realidade eu estou com o meu marido, mas penso no amante ou num outro namorado, ou, por exemplo, estou num local de trabalho, mas na realidade passo o dia todo nas redes sociais e não quero trabalhar. Então estamos aqui a trabalhar, porque isto vai trabalhar, porque volta à mesma coisa, questões emocionais. Então a metafísica da saúde obriga-nos nós, enquanto terapeutas, não, porque nós não vamos fazer aqui nenhum tipo de tratamento energético ou espiritual, se bem que se vocês tiverem valências como o Reiki, como uma energia de uma prática energética, eu sugiro, por exemplo, eu tenho Reiki, não são muitas as situações em que eu coloco, eu gosto mais de uma conversa com o terapeuta de desenvolvimento humano, é mais do diálogo, mas pode acontecer vocês sentirem a necessidade de, por exemplo, trabalharem este tema das emoções entre duas sessões e na própria sessão ou numa sessão seguinte, vocês fazerem uma terapia energética com a pessoa, está bem? E podem fazer, se tiverem essas valências, podem acrescentar, não tem qualquer problema. Há aqui outro livro também muito bom que eu gostava que vocês lessem, aliás, ele faz parte da leitura, se não estou em erro, da leitura obrigatória, que é o do livro da cura quântica, exatamente, que é a primeira sugestão. Que é este livro aqui, que é do Deepak Chopra. Quem não conhece o Deepak Chopra, ele é médico, e este livro para mim foi dos melhores livros que eu li sobre doenças e sobre cura, etc. E até mesmo pela questão quântica que nós criamos para os nossos clientes. Que é o quê? Que é a forma como nós criamos um campo quântico para a pessoa. Existe um documentário muito bom que está se calhar até está naquilo dos que são para serem vistos e para serem recomendados, ou então está naquela lista enorme de documentários, que é a biologia da crença. Não sei se vocês já ouviram ou não, a biologia da crença, que são mesmo estudos científicos que aconteceram de avaliarem uma pessoa. Isto até começou porque houve uma vez que fizeram uma avaliação a um doente e que viram nas análises que as células estavam totalmente alteradas e até disseram assim à pessoa, olha, isto dou-lhe 6 meses de vida e a pessoa passado uma semana morreu. E quando foram abrir o corpo, aquilo não tinha células nenhumas. Ninguém tinha dito, foi ao médico que ele tinha estado sujeito a um evento traumático, por isso é que as células ficaram ali todas alteradas. E então, a biologia da crença, que eles fizeram um estudo, eles depois até fizeram um estudo muito interessante, que foi agarrarem células e levarem as células, por exemplo, para o meio de Nova Iorque, e viram as células muito cinzentas e andar de forma muito acelerada, porque o campo exterior também interfere em nós, e levaram as mesmas células para o Caribe, e viram as células andarem muito devagarinho, muito calmamente e com muito mais vida. Obviamente que a cidade acelera, porque a energia do próprio sítio onde nós estamos também acelera. O facto de nós estarmos a viver em prédios, que estamos cada vez mais afastados da terra, também nos cria aqui alguma separação. Agora, este livro aqui da cura quântica, que, volto a dizer, sobre saúde, para mim é o meu top one, é o mesmo dos melhores, ainda mais escrito por um médico. Ele fala numa coisa muito interessante que é e isto para nós, terapeutas também é super importante, criarmos um campo quântico de cura para a pessoa. Por exemplo, podemos fazer isto de uma forma muito ainda difícil, ou se calhar é difícil, mas às vezes quando atendemos um consulente,
e vemos que a pessoa tem casos complexos, é muito fácil dizer, olha, sim, você está completamente perdida. Isso aí está completamente, olha, nem tem ponto a ponto se pega, isto está difícil. Eu estou a criar um campo de dor, um campo complexo para aquela pessoa. Agora, se eu olhar para a alma daquela pessoa, se eu olhar para a aura daquela pessoa, se eu disser assim, tu vais-te curar, tu já estás curada, tu tens os gatilhos necessários para a cura, tu vais fazer este processo de cura. Ou a pessoa já está curada. Isto é uma coisa assim assustador. Por isso é que nós, quando temos, primeiro que nós recebemos um diagnóstico, nós temos que ver uma série de coisas. Por exemplo, se a pessoa esteve sujeita a situações mais traumáticas recentemente, aí é normal que o nosso corpo esteja todo ele mexido, que eventos é que aconteceram na nossa vida para depois isto acontecer. Então há uma série de coisas que interferem. Agora, faz toda a diferença, por isso é que ele aqui até fala que não é a favor de médicos dizerem que a pessoa está com uma doença terminal, porque ele até diz que nas mãos de Deus tudo é possível e que isto pode interferir, sim, na programação da pessoa do que é que vai acontecer. Então ele aqui fala muito sobre nós criarmos campos de cura, ok? E dar a informação somente necessária para a pessoa, que a pessoa possa ajudar. Porque assim é o que ele diz. Eu dizer à pessoa que a pessoa tem 6 meses de vida, isso vai ajudar? Não. Então, não vale a pena. Então, vamos arranjar, vamos dar aqui estratégia, vamos fazer, vamos o que for. Então, é muito interessante vocês também, quando olham para o vosso consulente, entenderem se aquela informação que estão a dar pode beneficiar ele ou se é demais para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo, e isto é algo que eu ainda faço e que ainda estou a aprender. Durante muito tempo, quando eu fazia os meus acompanhamentos, eu achava por bem dizer logo toda a pessoa, olha, existe isto, existe aquilo, o desafio está nisto, o desafio está aquilo. Então, nas constelações familiares eu aparecia e dizia. Depois eu entendi que a pessoa podia ficar a matutar naquilo, podia ficar viciada naquela informação. Então eu olhava para a pessoa e dizia, espera, vamos ver. A pessoa tem esta capacidade de receber a informação e interiorizar, está na adulta, ou a pessoa está na criança e não tem esta maturidade. E outra coisa, será que se eu der esta informação, a pessoa vai continuar a aprofundar o seu conhecimento ou eu vou dar a informação e ela fecha e não faz nada com a informação? Isto também é outra informação. Porque, por exemplo, uma coisa é alguém receber uma informação do género. Tem que fazer uma dieta para o colesterol. Muitos pacientes não querem saber disso. Pegam nos medicamentos, dieta, acabou. Agora, se a pessoa disser assim, é necessário, vamos lá esquecer os medicamentos, é mesmo necessário fazer aqui uma alteração na medicação. Vamos tentar mudar hábitos alimentares, o que for, mesmo para manter a sua saúde. Se calhar a pessoa até pode ficar um pouco mais de alerta. Nós ainda vivemos num país que nós ainda estamos muito adeptos da doença e não da prevenção da doença. Basta ver que no Sistema Nacional de Saúde não existe medicina preventiva, nós ainda estamos muito associados à operação. E até a própria pessoa que está doente está muito... E vocês veem, vocês reparam, se um dia quiserem fazer este exercício de desenvolvimento humano, olhem para o dia que as pessoas recebem as reformas, vão para uma farmácia e sentam-se e olhem para a cara das pessoas e vejam como é que elas ficam felizes de partilharem que têm uma doença. Por isso é que nós também temos que ter essa noção. Será que eu também estou a alimentar o meu estado de doença? Porque é muito bom alguém dizer, eu superei um cancro, eu superei isto, é quase como, olhem para esta bandeira. Mas sempre que eu estou a utilizar esta bandeira, eu ainda estou, ok? Eu ainda estou a pôr a doença ali, ok? Porque ainda não a mandei embora. Isto também nos dá aqui uma informação sobre esta temática. Deixa-me só aqui retirar. Exatamente. Outra coisa, como falar com o nosso corpo? Essa também é uma coisa que me perguntam muito. Nós podemos fazer uma coisa muito interessante, que é o nosso processo de cura. Nós
falarmos mesmo, fazermos numa das meditações, pararmos mesmo e falar com o nosso corpo e perguntar a ele o que é que ele precisa, o que é que ele está a necessitar. É curioso, isto não é um exercício que eu faça sempre, porque, como eu tinha dito, já há coisas que eu já estou muito de observadora, mas recordo-me que em dezembro do ano passado fiz uma destas meditações e foi curioso que o meu corpo disse assim: Andreia, para com o teu cérebro. Foi mesmo assim, tipo qualquer coisa, para com o teu cérebro, senão qualquer dia tens um plim. E eu naquela, ai meu Deus, e agora vou parar no cérebro, e eu que adoro ler livros, e eu que adoro ver coisas, ai, por amor de Deus, não quis saber. E quando eu fui fazer uma consulta de medicina quântica, achei curioso porque a máquina apareceu que eu já tinha atingido 80% da minha atividade cerebral. Então, foi assim, tipo, mega alerta da minha médica que foi, a partir de agora, não há leituras à noite vais-te rir, vais ver uma série que seja parva, vais ver coisas. Leitura é durante o dia, à noite não vais fazer nada. Isso era uma coisa que eu já tinha esse hábito anos. Obviamente que estava com um ritmo bastante acelerado em termos de leitura e aquilo obrigou-me, na altura, andava ali naquele conflito. E é super curioso que, tirando os dias que tenho curso, durante a semana não vou ver ali coisas que sejam de mais alto impacto. Então vejo assim, séries que sejam para rir, etc. Para quê? Para o meu cérebro desligar, porque durante o dia ele está tão a trabalhar intuitivamente, o pensamento, etc., que eu à noite preciso mesmo fazer este reset. A minha sugestão para cada uma de vocês, eu não sei quais são as vossas zonas, onde trabalham, onde vivem, mas a minha sugestão é vocês encontrarem. Não estou a dizer que vocês devem deixar a medicina convencional, claro que não, até porque ela é extremamente importante, mas é vocês encontrarem um médico que vos acompanhe na medicina complementar, não é medicina alternativa, mas que seja mesmo com valências de médico, ou naturopatia, ou medicina, não os técnicos que por aí andam, mesmo alguém que tenha conhecimentos muito bons de medicina, que lhe podem vos ajudar neste tipo de conhecimentos. Por exemplo, se vocês forem da zona de Lisboa, e não tiverem muitas possibilidades financeiras, a escola tradicional chinesa, eles têm consultas da clínica social, caso vocês queiram saber, também. Então, antes de avançar, perguntas. Alguém quer fazer perguntas sobre este tema, questões, dúvidas, partilhas? Sim, eu quero partilhar uma situação que aconteceu há 2 anos, mais ou menos, na sequência do que falaste da cura quântica. O meu cunhado estava com um cancro, fiz quimioterapia durante o processo e depois no fim da quimioterapia, só que o meu cunhado é surdo e era acompanhado pela minha sobrinha, que ouvia e que recebia a informação e que lhe depois transmitia. A médica disse que ele só tinha 6 meses de vida porque a terapia, a quimioterapia não fez efeito nenhum, aquilo estava em ebulição. A minha sobrinha liga-me e muito aflita, que não conseguia dizer a ele o que é que se estava a passar, e eu disse: Olha, estamos nas vésperas do Natal, não vale a pena também lhe dizer nada, deixa-lhe passar o Natal calmamente, desfrutar com a família. E em janeiro, como ele vai ter que ir outra vez à consulta para fazer novos exames, na altura, depois da consulta, se a médica continuar a dizer que realmente ele só tem 6 meses de vida, então nessa altura tu dizes, deixa-ele passar o Natal. Pronto, ele passou o Natal, comeu, até ficou mais gordinho e tudo. E depois em janeiro, quando ele foi à consulta, a médica disse, afinal, estagnou. Estagnou, portanto, Óbvio. vamos fazer só consultas de rotina. Naquele momento, se ela lhe tivesse dito como ele é, que ele é, tem uma fobia por doença, está sempre preocupado com a doença e se está pior, e se está melhor e não sei o quê, ele tinha ido abaixo e acabou-se mesmo. E então, na altura decidimos não contar nada. E ainda bem, portanto, eu acredito muito no que tu disseste, que o poder da mente e a cura quântica, muitas vezes quando a gente sabe, os médicos às vezes têm essa resposta rápida de dizer não há solução, mas muitas vezes se tiver outra forma de falar e de dizer as coisas, possivelmente a pessoa, nem todas as pessoas reagem bem a uma notícia dessas, há pessoas que encaram de uma forma positiva ou mais positiva ou menos... com menos impacto, mas outras pessoas não. E ele tinha ido embora mesmo.
claro. Pronto, era só uma partilha de uma situação idêntica ao que falaste. Isso acontece muito. Aliás, existe um documentário também muito bom que vocês também encontram lá na playlist de vídeos, que é o Will, que fala muito sobre a questão da cura, e esse documentário está fantástico. Aliás, este tema da cura desta forma de cura, isto é uma coisa que eu vou abordar até no próximo curso das medicinas da fé, até porque eu próprio passei muito por isto, muito recentemente neste mês. Estava tudo a correr muito bem com o meu processo de perda, porque eu decidi fazer tudo de forma natural, não quis tomar medicação, etc. E fomos a uma médica porque tive um pico de febre. E a médica disse-me uma coisa tão simples como isso, que foi: ela tem que entrar no hospital, ela tem 15 horas de vida, senão ela tem uma septicémia e morre. Então, vocês estão a ver, aliás, eu desmaiei, literalmente, recebi esta notícia, eu desmaiei, literalmente, no hospital. Foi, assim, altamente traumático. O Martim gritava, o Marco ficou, assim, completamente, digamos, de propósito, de urgência. Mas foi curioso, porque durante a viagem, graças a Deus, durante estes anos, eu tive vários alunos tenho alunos que são médicos, tenho alunos que são enfermeiros, etc. E eu fiz isto tão simples quanto isto. Eu enviei os relatórios da médica, enviei para os médicos, para os que foram meus alunos, e eu disse: diga-me o que é para fazer, ponto. E foi muito interessante, porque eu estava no Alentejo, vindo do Alentejo de propósito para Lisboa, e uma aluna nossa, que é médica, ela volta e meia também aparece nas constelações, ela veio o caminho todo a falar comigo, e foi muito giro. Ela explicou-me tudo. Atenção, André, eu preciso que me expliquem as coisas, ok? Eu preciso que me digam, por A mais B, tu tens que tomar esta medicação, tu tens isto, tu tens aquilo. Ok. Ela falou-me do procedimento, disto, do risco, do que não era risco, de tudo, tudo, tudo. E eu, ok. E ela só me disse assim: Andréia, fizeste o que tu conseguias, aguentaste o teu corpo até onde conseguias, neste momento tu vais ter que colocar nas mãos da saúde e rezar que tudo corra bem. E foi isso que eu fiz. Deixei o meu filho em Azeitão, fui para Lisboa e fui aquele caminho todo a rezar e dizer assim: que a equipa médica seja boa, que a equipa médica seja boa, que a equipa médica seja boa. A parte curiosa é que quando eu cheguei lá, e vejam bem, eu saí de Évora, umas 3 horas da tarde, cheguei a Lisboa, umas 7h30, tinha um diagnóstico de 15 horas até ter uma septicemia. Vejam bem o drama. Eu chego lá, ao hospital, e o primeiro médico que me vê diz assim: você não tem nada. Isto foi um erro. Eu disse assim: não, isto não pode ser. Olha, eu quero ser operada, você meta-me na operação, porque já que eu vim com este pânico, meta-me. E ele mandou-me fazer uma série de exames. Uma série de exames. Ele disse: André, vai fazer uma série de exames, etc. Depois eram 7, eram 10 horas da noite. Chamaram mais 2 equipas médicas para me ver e para darem uma avaliação. E eles disseram assim: o que tem aqui, uma infecção muito pequenininha, mas não é nada disto que lhe está a ser pedido, e não justifica fazer nenhuma operação, você não tem risco de vida. Estão a ver? Tipo, olha só aquele diagnóstico de um lado para o outro. E por acaso ela queria me enviar para um hospital público em Évora. Eu é que disse: não vou para o hospital público em Évora, porque quer ser tratada no Hospital da Luz. E aquilo foi uma coisa que me fez muito pensar, que foi: olhem como é que um diagnóstico pode determinar a vida de uma pessoa ou não. E por acaso, os médicos que falaram comigo, eles disseram mesmo: atenção, o que vai ser pedido é que você durante 3, 4 dias, e atenção, eu depois precisei de entender o porquê que aquilo tinha acontecido. Eu estive de férias e há uma dinâmica que eu faço com o meu corpo. Eu todos os dias tenho a necessidade de fazer uma caminhada na Serra da Arrábida, todos os dias. Então o meu corpo está habituado a caminhar. Eu estive praticamente 2 semanas deitada de papo para o ar, ok? Sem fazer nada, o corpo não mexeu. Para quem tinha acabado de perder um bebê, que precisava de deitar sangue, não deitou. O que é que aconteceu? Estava sangue podre lá dentro. E sabem o que é que eles me disseram? Você durante 3 dias vai ter que andar, mas vai ter que andar até lhe doer os joelhos. And. E lembro-me também de um médico, eu fiquei assim, tipo, mega surpreendida, e aquele médico disse-me assim: Andréia, que mais me esqueço das palavras dele, eu com os meus atentos eu faço isto. Eu vou da situação mais simples à mais complexa. E eu só coloco as pessoas a fazerem cirurgias de urgências ao útero se não houver mais nenhuma salvação. Eu vou tentar todas as hipóteses. E às vezes nós fazemos isto. Nós às vezes vamos pelo quê? Pela situação mais fácil, ok?
Então, nós às vezes temos que olhar para estas questões, que é o que é que o outro me vai dizer. E atenção, esta situação da doença é uma coisa que também nós, do nosso dia a dia, nos dizem isso. Por exemplo, alguém que vocês procuram para ajudar alguma coisa. Vou montar um negócio. E essa pessoa diz: o seu negócio não vai dar certo. Isso é horrível. Eu já estou a criar um campo quântico para aquela pessoa que aquilo dê errado. Ou, por exemplo, olha, lembro-me de há uns anos atrás eu ter recebido duas pessoas num grupo e uma dizer assim: o teu marido vai para o futebol, de certeza que ele vai, anda-te a trair. E eu virem para a pessoa que disse isso e disse assim: tu foste traída, não foste? O que é que tu sabes? Você é bruxa. Eu disse: não, é muito simples. Você projetou uma situação para a sua colega. Então, a vida é muito este jogo de Matrix, é muito este apontar questões. Por isso é que eu costumo dizer, eu vou brincar, e desculpa, eu vou ter que dizer uma asneira. Eu digo muito isto, que é, pessoas que estão bem de vida não fodem a vida a ninguém. Não lixam a ninguém. Porquê? Porque vocês estiverem bem, vocês querem outra pessoa bem de saúde, bem de vida, bem com dinheiro, bem com tudo. Se a pessoa não estiver bem, está sempre a projetar as outras pessoas. Então, isto para vos dizer que esta questão da cura quântica também é muito importante quando nós às vezes vemos: tens cuidado da tua saúde, tu tens cuidado disto, tu tens cuidado daquilo, tu vê lá. Atenção, basta nós vermos a questão da pandemia. A pandemia invadiram-nos, que poderíamos todos estar em perigo, e mesmo que eu não estivesse em perigo, estava a ficar doido com esta questão de estar em perigo. A manipulação, vou-vos dizer que uma das coisas que eu, quando entrei em marketing, logo, das primeiras coisas que eu mais me esqueço, quando entrei em marketing, uma das coisas que eu ouvi de um professor foi isto: quem se torna marketeer, e um verdadeiro marketeer, tem que ter a noção que vai vender a sua alma ao diabo. Foi logo, assim, informação. E tem que entender que o marketeer, a indústria do marketing, é assente em 3 coisas: indústria farmacêutica, comunicação social e religião. Eu achei aquilo o máximo. 3 situações que podem manipular. Então, por isso é que nós, eu pego sempre muito nesta frase de Jesus: orai e vigiai. Isto é meu, isto não é meu. Isto é meu, isto não é meu. Isto é meu, isto não é meu. Ok? Então, quando nós estamos a falar das questões emocionais, que gatilhos, ok? Que gatilhos é que ativaram, que gatilhos é que ativam nas pessoas, que gatilhos é que nós também podemos ativar junto das pessoas que nós fazemos atendimentos. Okay? Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma partilha, alguma questão? Não? Pode avançar? Deixa-me só aqui desativar o micro. Então, vou regressar. Então, trabalho de casa referente então ao segundo módulo. Ler o livro Cura Quântica, está bem? Aquele livro do Deepak Chopra para mim é extremamente importante. E eu sugeri mesmo vocês imprimirem então o livro do Pode Curar a Sua Vida. Para mim é o que está mais resumido, mas vocês identifiquem-se qual é aquele. E esses livros não são livros de leitura, está bem? Pode curar a sua vida, desculpa, pode curar a sua vida. Os que estão aqui, Cristina Cairo, as 5 feridas emocionais, isto são livros de consulta, não são livros de leitura, porque depois vocês vão se esquecer. E verem também estes documentários que aqui estão, que trata muito aqui sobre esta questão que nós tivemos aqui a falar, que estão aqui, estes vídeos aqui no YouTube. Também é a minha sugestão para vocês fazerem então durante este mês. Então nós agora, eu há pouco disse, nós íamos falar sobre a criança ferida, mas não enganamos, já estava a andar num módulo mais à frente. Este módulo é a meditação. Então eu agora gostava de ouvir-vos que me dissessem para vocês o que é meditação. Nós temos assim várias teorias sobre o que é isto de meditar, como é que podemos meditar, o que for. Eu agora gostava de vos ouvir. O que é que para vocês é meditação, ou qual é a vossa forma de meditar? Ok? Vou começar a ver pela Elisa. Elisa, posso começar por ti? Hello. Então, para mim, meditar é uma forma de olhar para dentro. Porque há várias formas de meditar. Aquela teoria muito da vertente indiana de meditar é cancelar todo tipo de pensamento. Isso pode ser muito bom, mas requer uma grande mestria. E nós podemos usar a meditação para quase tudo.
Podemos usar a meditação para falar com o nosso corpo, com a nossa criança ferida, para ascender outros tipos de consciência e por aí fora. Ok. Carla Batista, o que é para ti meditação? Então, meditar, para mim, atualmente, é conseguir observar o todo, sem criar, sem estar com atenção a alguém específico. Porque essa, como estava a dizer a Elisa, o suprimir do pensamento é impossível, você não consegue parar a mente. Portanto, não requer um esforço nesse sentido, mas é mesmo ficar na postura da observação e permitir que o resto à nossa volta flua. Ok. Celestina, o que é para ti meditar? Eu uso 2 tipos de meditação. Um deles é ver o pôr do sol todos os dias. Eu agora, graças a Deus, tenho uma vista que eu posso utilizá-lo dessa forma. Nesse momento, eu tento mesmo não pensar em nada, só estar focada a observar aquele momento. Às vezes consigo facilmente, outras vezes o dia foi cheio de várias coisas e tenho mais dificuldade. E a outro tipo de meditação que eu uso é dançar. Uma descrição geral que eu sempre ouvi falar, a meditação é parar a mente, mas eu pessoalmente tenho muita dificuldade de o fazer. Utilizo estes 2 métodos para poder, sim, parar um bocadinho de pensar em 1500 coisas que muitas vezes passo o dia a fazer. Meditação é um estado que nos leva ao estado de presença, do aqui e do agora, ok? O parar a mente é muito difícil porque o nosso cérebro é das coisas mais ativas. Temos o coração e temos a mente. Obviamente que nós todos, atenção, todos sem exceção, temos uma coisa que se chama o síndrome do pensamento acelerado. Ou estamos a pensar nisto, estamos a pensar naquilo, ou estamos a pensar nisto, estamos a pensar naquilo. Mas há um momento em que eu consigo me desligar. É no momento em que a minha atenção fica presa ali. E essa atenção, no Oriente ela é muito conhecida, mas atenção, a meditação é algo que se pratica, pelo menos aquela meditação mais técnica, mais treinada, estarmos ali em modo de zazen, os bracinhos cruzados, as perninhas cruzadas. Isso é algo que se pratica. Aliás, isto vem muito dos países orientais e eles ensinam as crianças, desde os 2, 3 anos, a meditar, ou seja, isto é algo que é cultural. Bem, então vamos entender que às vezes há coisas que são culturais, da mesma forma que nós, estes países mais laicos, mais de católicos, com uma grande forma mais religiosa, uma das formas de meditação é orar. As pessoas ficavam ali horas e horas a orar e ficavam ali. A meditação é estado de presença, que é aquela coisa que eu faço e, espera, nem dei conta que o tempo passou, ou até deixei de pensar naquelas coisas. E isto pode ser obtido de diversas formas. A dançar, a caminhar, a ler um livro, a contemplar o mar, a contemplar o sol no meio da natureza, a meditar com uma meditação, ou até totalmente em silêncio. A questão aqui é eu entender que tipo de meditação é a mais indicada para mim. Há aqui um ponto. A verdadeira meditação, que é a verdadeira meditação em tipo oriental, é em silêncio. Hoje em dia as pessoas dizem, vou-te meditar, ponho uma musiquinha zen e depois é umas meditações guiadas. Não, isso é programação neurolinguística. Ponto. Tá bem? Isso não é meditação. Eu estou a programar o meu cérebro para atingir um objetivo. Porque a verdadeira meditação é em silêncio. Eu consegui estar em silêncio comigo mesma. Por isso é que um dos grandes exercícios que vocês podem tentar fazer na vossa vida, e não é fácil, garanto-vos a vocês que não vai ser fácil no início, e que vocês podem sugerir isso aos vossos clientes e vocês vão entender que não é fácil, é conseguirem estar um dia inteiro sem fazer nada. Claro que temos que comer, etc. Mas, por exemplo, estar um dia inteiro numa cama de rede. Levantam-se, vão à casa de banho, estarem ali, sem fazer nada. Aliás,
essa é a minha técnica para eu ter um aceleramento tão cerebral. Eu estou farta de dizer isto às pessoas, que eu sou muito mais ativa quanto mais eu tempo paro. E isto já está mais do que estudado. Quanto mais tempo nós estamos sem atividade, mais proativos nós ficamos. Então, o grande desafio de nós podermos desenvolver a nossa intuição, o nosso olhar para dentro, é estarmos em silêncio. Curioso, eu durante um tempo andei numa ordem espiritual, não vou estar a dizer o nome porque eles têm alguns rituais que não se devem ser partilhados, mas esta parte posso partilhar, que o primeiro ano de estudo, o programa era assim, tipo, bom mesmo, para quem quer estar a trabalhar na espiritualidade, maravilhoso, ainda por cima não se paga, assim, uma coisa brutal. Se bem que aquilo eram anos de estudo para obter aquilo, mas o primeiro ano de estudos, era nós só irmos para o sítio do templo em silêncio. E estávamos lá a tarde inteira em silêncio. E era super giro ver as pessoas a desistirem. Então, mas eu venho para aqui para ouvir as pessoas, eu venho aqui para aprender. Depois, no final do primeiro ano, quando eles dizem, nós só aprendemos quando esvaziamos tudo. Isto fez-me todo o sentido. Porque no início o nosso ego diz, vai-te embora, tu aqui não estás a fazer nada, tu aqui não estás a aprender, tu estás a perder tempo, tu tens coisas para fazer. Eu própria demorei muito tempo a permitir-me ficar 2, 3 horas numa cama de rede, estar ali, sem fazer rigorosamente nada. E nesse nada é que acontece tudo. É a tal arte de não fazer, fazendo, não fazendo. É aí que aparece a intuição, é aí que aparece a clareza, é aí que aparecem as tais mediunidades, a visão, tudo. Porquê? Porque eu consigo estar num estado de presença sem estar a pensar em nada. Atenção, isso seria, assim, o patamar. Um dia vocês conseguirem estar praticamente um dia sem fazerem nada. Como eu sei que isso é impossível numa fase inicial, aquilo que eu sugiro sempre aos meus alunos é que façam isto como escalas. Uma semana eu tento fazer 1 hora, outra semana eu tento fazer 2, outra semana eu tento fazer 3, outra semana eu tento fazer 4, até conseguir fazer 8 horas. Tomo um pequeno almoço, deito-me ali e fico só a contemplar. Isto pode ser feito numa cama de rede, como pode ser feito no mar, e vão. Mas não é aquela coisa de eu vou ter que fazer alguma coisa porque tenho um livro para ler, ou tenho o telemóvel. Hoje em dia o telemóvel é um excelente acelerador mental. Então esta parte é literalmente estar em estado de presença, que é ficar horas ali. Eu, por exemplo, agora quando estive em Santiago de Compostela, fui a Santiago e fui a Finisterra, e foi tão giro. Eu quando me sentei lá, o Marco diz que eu estive ali cerca de quase 3 horas. Eu estive ali somente a contemplar. Eu passava, eu via pessoas a chegar, peregrinos, eu estava ali, chegava e coisa. E depois o Marco, quando eu saí daquela coisa de gente, tipo, olha, se ainda queres ir ao outro lado, temos que nos despachar. Achei curioso, o Marco diz-me assim, é tão giro. Foi ele que teve esta percepção. Porque isto depois, vocês quando começam a trabalhar isto, vocês também vão notar que vocês parece que estão num espaço-tempo que não existe em mais lado nenhum. Ou seja, vocês estão naquele espaço-tempo só vosso. E o Marco diz-me assim, até mas estas pessoas caminham, porque era a primeira vez dele em Santiago, estas pessoas caminham isto tudo para chegarem aqui à frente, desatarem a chorar, tirarem uma fotografia e irem embora. E eu, como assim? Porque eu estive ali aquele tempo todo e foi só isto que eu vi. Eu via as pessoas, não sei o quê, tiravam uma fotografia, batiam palmas, cantavam e depois iam-se embora. E às vezes é isto que acontece na nossa vida. Nós vamos a sítios, vamos a locais sagrados, tiramos uma foto, ficamos ali 2 minutos e vamos embora. Então este estado de presença é aquele estado que me permite estar como observadora de tudo aquilo que é. E isto vai-se praticando, tá bem? Isto é mesmo uma prática. Entendo que há várias formas das pessoas, às vezes, de pegarem nas meditações guiadas e com todo o mérito quem tem, mas não nos vamos esquecer que a verdadeira meditação é em silêncio. Depois, aquilo que era importante é cada um de vocês, primeiro vocês enquanto alunos, mas depois também darem essa possibilidade a vocês, aos vossos clientes, poderem encontrar qual é que é o estado meditativo de pessoas, por exemplo, da pessoa.
Por exemplo, pode ser, o Marco, eu costumo dizer que o Marco tem uma caixinha do nada. Ele às vezes senta-se aqui na sala, a televisão está desligada, e ele fica só tipo assim a olhar. E eu sou capaz de estar ali a chamá-lo 3 vezes, Marco, 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 e ele. E eu, ok, e ele disse-me assim, estava a meditar, olhos abertos, tipo, vai para a sua caixinha do nada. Há pessoas que meditam a pintar, há pessoas que meditam a fazer caminhadas, há pessoas que meditam a contemplar, há pessoas que meditam com o pé no chão, na terra, há pessoas que pintam a pintar mandalas, há pessoas que pintam de forma livre. Por exemplo, uma das coisas que eu também adoro meditar, né, também encontro que eu costumo dizer que na minha brincadeira que é a minha meditação, eu adoro fazer macromé. Quando estou assim mais ansiosa, adoro fazer macromé e é o meu estado meditativo. Então, o que aqui é importante é vocês entenderem qual é que é a vossa meditação escape da alma. Ou seja, qual é que é o vosso comprimido mágico, ok? Que vocês têm que tomar para continuar a alimentar a vossa alma. Okay? Isto é extremamente importante. Por exemplo, a minha pílula mágica, o meu comprimido mágico é uma caminhada de manhã, quando ainda há poucas pessoas na rua, na serra, quando ainda se ouve aquele barulhinho dos pássaros mesmo, assim mesmo muito ainda forte, e começam a vir os primeiros raios de sol, isto para mim é o meu alimento de alma. Eu é quase como, ok, é isto. Durante o dia, um outro alimento de alma, a minha cama de rede, e estar ali meia hora, 1 hora, só a bailaçar e a ver, ok? Depois eu gosto muito, e vamos falar agora sobre de estar a meditar, quando quero meditar mesmo, perna cruzada e de olhos fechados, gosto muito de meditar com música clássica. Por exemplo, normalmente em casa eu tenho sempre música clássica a tocar durante o dia todo, que também nos leva a estados meditativos, ok? Então aqui o importante é, vocês enquanto terapeutas, qual é que é o vosso remédio para darem à vossa alma, o vosso escape? E conheçam todas estas sugestões para depois poderem também sugerir aos vossos clientes estes remédios para que eles também encontrem o escape da alma deles. E aqui é importante, quando vocês estiverem a trabalhar esta questão da meditação, principalmente para aquelas pessoas que são extremamente aceleradas e muito racionais, vocês vão ver muito este tipo de cliente, que é aquele cliente que pensa muito, mas como é que isto se faz? Mas como é que eu faço isto? Mas dê-me um plano, dê-me isto, dê-me aquilo. Então, isto é o momento de parar. Normalmente, esses clientes, eu costumo dizer como, olha, num dia pego numa folha em branco e desenha, no outro dia faço uma caminhada, no outro dia vocês aqui no Classroom têm aqui estas geometrias sagradas, Metraton, e tem aqui uns gráficos, mas vocês podem imprimir mais. Estes são gráficos, porque depois, por norma, se a pessoa até fizer uma coisa gira, eu depois explico-lhe aqui a simbologia das geometrias sagradas, as pessoas ficam todas contentes, porque eu posso pôr isto lá na minha casa para proteger a minha casa das energias negativas. E eu, pode, ainda por cima ter a sua energia. Eles adoram. Mas vocês podem, por exemplo, dar um desenho infantil para eles dançarem. O que é o ideal é vocês darem quase como se fosse uma receita para durante aquela semana, até à vossa sessão seguinte, a pessoa poder passar por vários estágios para encontrar as suas meditações que mais trabalham. Eu, pessoalmente, também gosto muito de trabalhar as meditações Beethoven e as músicas clássicas. Já que alguém é ligado à área da música, só para eu entender. Pode haver aqui alguém que seja ligado à área da música que possa dar este contributo? Não, ninguém. Ok. Mas já ouviram falar dos efeitos curativos de Beethoven, da música clássica de Beethoven? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não. Ok. Então, normalmente, quando vocês põem música, põem assim uma música xamânica, uns tambores, qualquer coisa assim, e está tudo certo. Okay. Então, a música clássica, por isso é que foram as grandes obras intemporais foram criadas, música clássica, música gregoriana, por exemplo, são músicas que já foram medidas em termos de frequências e têm a mais alta frequência. Há uma coisa até muito interessante que eu vou partilhar com vocês. Sabem que os vinhos mais caros do mundo,
eles têm que estar naquelas caves escuras e estão sujeitos à música que colocam em música ou gregoriana ou música clássica, ok? Porquê? Porque a música tem como finalidade alterar o nosso estado vibracional, tá bem? Então, este tipo de música, que às vezes nós não ligamos, ele leva-nos a um estado vibracional alterado. Aliás, as músicas de Beethoven, e vocês têm aqui também, aliás, até tem isso no livro do Reencontro, vocês têm aqui as sinfonias de Beethoven. Isto é utilizado com pessoas de questões de doenças mentais, ok? Porque, e vocês até têm o que é que significa a primeira sinfonia, a segunda sinfonia, a terceira sinfonia, ela é ótima para ir buscar coisas que estão no inconsciente. Se vocês quiserem fazer os exercícios, podem fazer. Eu até sugiro que vocês façam isto desta seguinte forma. Isto é só com finalidade de ir buscar coisas que estão no inconsciente. Vocês colocam a primeira sinfonia e escrevam o que sentem. Segunda sinfonia de Beethoven e escrevam o que sentem. Fazerem as 9 sinfonias. E depois vão ver no livro o que é que cada sinfonia representa. Isto para não programar o vosso cérebro, está bem? É muito interessante nós irmos buscar esta informação do que é que está gravado. As músicas clássicas já foram medidas em termos vibracionais, em termos de frequência Hertz, são aquelas que têm uma maior frequência, mais elevada. Os tambores têm uma frequência elevada, só que o tambor liga-nos à terra, está bem? Leva-nos ao batimento cardíaco da terra. A frequência mais clássica eleva-nos em termos vibracionais. Então, por isso é que as tais músicas Vivaldi, tipo Mozart, são músicas intemporais por esse motivo. Porque são músicas que não são, hoje em dia não se faz música, não é? Hoje em dia nós temos música fast food, mas durante tempo, e é curioso vocês até estudarem as histórias destes grandes compositores, alguns deles até eram surdos e cegos. Isto é muito interessante, como é que eles deixaram-nos um legado, e o legado que eles nos deixaram, tal e qual como Leonardo da Vinci nos deixou através dos seus desenhos, foram legados, foram legados, foram marcos que eles nos deixaram como uma música que vai ser intemporal e que o nosso corpo, sempre que for sujeito a essas músicas, vai se recordar de uma memória e de uma vibração. Aliás, estas músicas clássicas, elas até têm como uma finalidade fazer processos de alteração a nível cerebral. Isto é uma coisa que normalmente ninguém fala, ok? Então, esta também é uma sugestão. Aliás, também já foi para quem estuda limpezas energéticas de ambientes, feng shui, etc., também dizem que a forma mais forte de se limpar casas é deixarem uma casa a vibrar com música clássica, ok? Para fazer mudanças. Aliás, se vocês forem a museus, se vocês forem a sítios bastante antigos, vocês vão ver que há música clássica. Se calhar vocês nunca repararam nisso. Mas vocês agora, como vão estar agora, porque eu agora ativei-vos este gatilho, vocês agora vão ver que ou entram dentro de uma igreja mais antiga, um santuário, ou vão entrar dentro de um museu, vocês vão ver que está a dar uma música clássica. Porquê que será? Músicas clássicas em museus, porque ajuda a manter todas aquelas obras de arte e nos santuários a mesma coisa. Há outro tipo de músicas que também são muito interessantes e que vocês também podem fazer. Também no Manual do Reencontro, na tua essência, tem lá uma série de sugestões, mas que atenção, eu dei estas sugestões, mas vocês são livres de ir buscar as vossas sugestões. Que é as meditações, por exemplo, meditação bioneural, meditação sofágio, meditação com tambores, meditação transe. E isto é muito interessante, vocês olharem para o vosso corpo e entender como é que o vosso corpo reage através destas meditações. Atenção, a nossa tendência é, eu só vou ouvir aquelas músicas que me chamam mais a atenção. Isto é normalmente a nossa tendência mais egoísta. Mas vamos nos abrir ao campo de entender que tipo de músicas é que eu posso ouvir e que possam trabalhar questões minhas. Dar aqui a partilhar com vocês duas coisas. Há muitos anos atrás, eu participei num Ecstatic Dance. Há muitos anos, ainda o Ecstatic Dance começava aqui na Serra da Arrábida. E aquilo era o tempo todo a dançar e aquilo tinha como finalidade ativar a nossa serpente interna. Eu estava muito no início da minha jornada.
E aquilo era sempre a dançar de olhos vendados. Eram 2 dias a dançar. Hoje em dia eles só fazem os tactic dance poucas horas, eu não sei o que, mas aquilo era bom, sempre a dançar, mexer o corpo. E foi super giro, porque eu estava assim muito iludida, não é? Quando uma pessoa entra nestes caminhos da espiritualidade, isto é só amor, e só vou ver unicórnio, não sei o que, quê. E foi muito giro, porque no final do sábado, que havia assim um exercício muito de movimento, e sai-me de repente, eu não sei, mas aquilo foi mesmo assim um estado muito alterado, mas nunca mais me vou esquecer. Saiu-me de repente e vejo assim uma serpente preta com os olhos vermelhos olhar para mim e dizer assim: olá, eu sou a tua serpente. Eu só pensei assim: acabou, é agora que eu fiquei louca. Mas isto foi muito giro, porque eu depois ouço o facilitador, a dizer algo como: no momento que sentir a sua serpente, deu-se a sua ativação da Kundalini, e é neste momento que tenho que falar com ela, tenho que saber qual é a mensagem. E eu lembro-me de ter feito isto, ter feito assim, tipo, a cobra era mesmo preta, com os olhos vermelhos, assim, uma coisa assustadora. E foi curioso ela falar comigo, e depois eu comecei, tipo, é quase como se estivesse a dançar com ela, e ela a fazer isto. E ela a dizer-me assim: quando tu precisares de mim, eu estou cá. Hoje em dia ativa-se Kundalinis por meia dúzia de questões e não é a nossa ativação, é outra pessoa. Mas a verdadeira Kundalini ativa-se é com o nosso próprio corpo. Isso foi um processo muito, muito interessante. E posso dizer uma coisa que aconteceu em contexto de curso. Eu tinha uma aluna que ela aparecia sempre nos cursos, toda vestida de branco, jampamalas, eu sou muito zen, os anjos estão sempre comigo, eu nunca, pronto, muito iluminada. E quando eu fazia este curso presencial, eu colocava um bocadinho de cada música trans, mesmo aquela música pum, pum, mesmo tipo discoteca, punha assim e depois parava e pedia às pessoas para trazerem as informações. E vocês podem fazer isso, está bem? Por isso é que eu tenho essas sugestões de músicas. E vocês, olha, isto causou-me transtorno, isto causou-me raiva, isto começa-me a causar aqui no meu corpo, aqui, porque isto dá-nos uma informação sobre nós. E foi tão giro que eu ponho uma música trans que vale o que vale. As pessoas dizem: a música trans é toxicodependente. Não, música trans pode nos levar a estados adulterados de consciência brutais e não temos que fazer recurso nenhum a drogas. E quando eu ponho a música, ela manda-me um grito. Eu tinha assim ela com os punhos cerrados assim à minha frente, assim, e dizer-me assim: ela diz-me isto não é música de Deus, não é música de nada. E você é diabo, você é diabo. E ela agarrou e foi-se embora. Foi assim, tipo, uma aluna que saiu porta para fora. E eu achei aquilo muito giro, que foi assim, tipo, mas foi para isso, se calhar a minha terceira, quarta edição do curso do Reencontra. E eu depois fiquei a pensar naquilo, e eu entendi. Quando existe uma necessidade muito grande de sermos só luz, ok? Só vou ouvir músicas de Arcanjo Miguel, aquelas músicas muito zenas. Eu estou a fazer o quê do outro lado? Estou a sair daquele lado mais primário, aquele lado mais selvagem, que também faz parte de nós. Então ela ficou com raiva, porquê? Porque aquilo estava a mexer. E isto é muito curioso, porque vocês vão ver isso no vosso corpo, se fizerem estes exercícios. Eu costumo fazer estes exercícios com os meus clientes quando eu preciso fazer exercícios de libertação corporal. Então, como é que eu faço este exercício? Por isso é que eu primeiro peço, vocês primeiro têm que experimentar em vocês para depois poderem experimentar com os vossos clientes. Porque vocês podem dizer assim: André, eu não vou conseguir pôr uma pessoa numa música trans. Se vocês não conseguem, vocês não vão conseguir fazer isto com o vosso cliente, está bem? Isto é importante. Então, qual é o exercício que eu normalmente faço? Eu faço isto quando é exercício de libertação corporal. Em que vocês no Classroom, aí nos últimos módulos, vocês vão ter um plano de sessão. Podem ter a todas as notas, mas tudo o que eu estou a dizer de by the book, isto existe num plano de sessão. Não há problema ter as vossas notas pessoais. Então o que é que eu faço? Eu tenho uma playlist de músicas que tem desde músicas zen, músicas mais selvagens, músicas mesmo de bater pé, tambores, músicas mais portuguesas que nos levam aqui a mergulhar. A escolha das músicas são intuitivas, isto também é importante, está bem? Vocês podem, eu posso daqui a pouco até partilhar a minha playlist e vocês selecionam aquelas que vocês quiserem. E eu coloco a pessoa vendado numa zona de conforto, não é? Que a pessoa possa se movimentar, e coloco ela vendada e vou colocando um bocadinho de uma música. 3, 4 minutos de uma música, peço à pessoa para regressar, a pessoa escreve, 3, 4 minutos de uma música, peço à pessoa para regressar. Obviamente que há pessoas que dizem: eu não quero ouvir isto, e isso também me dá uma informação. Quando a pessoa está a fazer este processo, eu estou deste lado a ver
como é que a pessoa reage. Por exemplo, se a pessoa se movimenta bem quando é uma música mais sensual, ok? Se a pessoa, quando é uma música mais agressiva, cerra as mãos e fica desconfortável, se a pessoa paralisa em alguma música, se a pessoa, por exemplo, tem uma tendência de se deitar e fazer assim como se fosse um estar dentro do útero, também isto dá-me informação a nível do que é que o corpo daquela pessoa carrega para nós então explorarmos. Porque depois a pessoa vai me dizer, mas no final a pessoa termina. Normalmente eu faço 45 minutos de dança, está bem? Se a pessoa tiver algum problema a nível de saúde física, não faço isso. Encorto isto para 25 minutos, meia hora, para pessoas que não conseguem. Então, no final, eu peço à pessoa, o que é que você sentiu na primeira música? Imaginem que a pessoa deitou-se no chão e desatou a chorar, e ela disse, ai, Andreia, lembrou-me a minha mãe, senti muitas saudades da minha mãe, pedi colo. E vocês escreveram algo como precisa de colo, precisa de nutrição. Isto também me dá uma informação, ou seja, a informação que ela viu foi exatamente a informação que eu recebi. E vocês depois podem começar a aprofundar estas emoções, podem começar a aprofundar aquilo que ela sentiu a nível do corpo, a nível do inconsciente, para trazer informação. Ela depois até pode dizer, André, olha, fiz aquela música de dançar, pá, mas senti-me super desconfortável, música sensual. E vocês perguntam, porquê é que sente sensual? Porquê é que não gosta da parte da sensualidade do seu corpo? O que é que lhe faz sentir? E aí também já começamos a ir buscar mais coisas que estão no inconsciente. Okay? Perguntas sobre este tema? Ainda não terminou, mas alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma questão? A meditação tem como finalidade levar a pessoa a informações que estão gravadas no inconsciente. Vamos ficar aqui com isto bem assente. Vocês também fazerem este processo meditativo também permite a vocês irem buscar informações que estão no inconsciente, ok? Informações que vocês, se calhar, nem tinham pensado. Porque, normalmente, quando nós queremos fazer uma meditação guiada, ela leva-nos a um estado que tem que acontecer. Pronto, é o expectável acontecer. Quando eu deixo meditações livres, eu permito que aquilo ocorra da forma como tem que ocorrer. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade já de ver aquele vídeo que eu coloquei hoje, que é o Coração Loucura. Eu coloquei esse vídeo hoje. Eu vou mesmo recomendar que vejam. Acho que é mesmo um filme obrigatório. E vocês vão entender o que é que eu estou a dizer com deixar que o movimento seja livre e haver um movimento que seja guiado. Se eu quiser levar, por exemplo, a Carla Lampreira a fazer um movimento guiado, tem que fazer o perdão na sua mãe, imagine que a sua mãe está em cima, você está em baixo, não sei o quê, ela vai. E ela está só a obrigar a ter aquela imagem, mas ela até pode não sentir aquilo no corpo. Estão a fazer entender? Se eu colocar um movimento livre e dizer assim, como é que imagina a sua mãe? Onde é que ela está? E onde é que está a Carla? E como é que se vê? E nós vemos até o corpo dela. O corpo move. O corpo faz isto. Se vocês um dia quiserem explorar mais sobre a questão corporal, recomendo mesmo o curso de movimento-terapia, dança-movimento-terapia com a Lisa Bom Pastor. Eu já tirei 2 vezes o curso de dança-movimento-terapia e é assim brutal para entendimento do corpo e para vermos mesmo as questões a nível corporal. E isto para entender que o próprio corpo faz este tipo de movimento, ok? Eu posso estar, por exemplo, posso colocar a Carla e dizer assim, Carla, vai tomar a tua mãe. E a Carla está assim, tipo rígida. Se eu vejo a Carla a fazer algum movimento de ir, eu já sei que eu não preciso estar a guiar, eu só dei uma ordem, um gatilho. Segue a tua mãe. E a Carla pode dizer, Andreia, eu vejo a minha mãe lá ao fundo, mas eu não consigo chegar até lá. Tudo bem. É porque não era ainda o momento. Porque nós também temos que aceitar que nós temos uma parte emocional, uma parte física, uma parte espiritual e que muitas vezes estes 3 tempos podem não estar os 3 de igual forma, ok? Então nós temos que dar tempo ao nosso consulente ou temos que dar tempo também a nós próprios, ok? Acho que falei tudo, sim. Falar aqui também de outra técnica de respiração.
para finalizarmos aqui, mas esta eu até vou pedir que vocês pratiquem todas juntas. Técnica de respiração, também. Toda a gente fala que nós respiramos mal, não é? Não respiramos com o diafragma todo, só nos lembramos de respirar fundo ou de forma correta se fizermos yoga ou pilates ou se estivermos assim muito mega aflitas. Mas existe uma técnica também muito pequenina e que vocês podem utilizar várias vezes ao dia para oxigenar o vosso corpo todo. Então vamos começar com a primeira técnica. Ponham assim a mãozinha, com uma mão, por favor. Ok. Para a gente. Então vamos começar assim. Vamos respirar fundo, inspiro, inspiro e solto. Ok. Vou fazer isto, se quiserem, de olhos fechados, olhos abertos. Solto. Façam este exercício de olhos fechados para verem o que é que sentem. Vamos fazendo devagarinho em cada dedo. Inspiro. Quando chega acima, solto. E quando terminarem uma mão, passem para a outra mão. Este exercício é tão simples que não demora nem 1 minuto a ser feito. Tem como finalidade somente oxigenar o nosso corpo e colocar-nos assim, ok? Vou dar aqui a partilhar com vocês outra dica. Eu tenho 5 lembretes no meu telemóvel para lembrar-me de fazer esta técnica da respiração. Tenho um tipo às 8 da manhã, tenho outro às 11, tenho um às 2 da tarde, tenho outro às 5, tipo, diversos horários. E quando vem o lembrete, às vezes estou em sessão, não, mas vi que o lembrete ainda está lá para a tarefa concluída, faço. E faço isto, ok? Paro 1 minuto e faço. Obriga-me a respirar. Porquê? Porque normalmente nós não respiramos com o diafragma todo. Nós respiramos de uma forma muito superficial. Nós não fazemos este momento só de parar. E só isto, só esta técnica de respiração, obriga-nos só a fazer isto. Ok, já está tudo bem. Trabalho, André, mas eu trabalho por conta do outro e não tenho tempo. O telefone toca, há um lembrete para respirar, vou à casa de banho, respiro e volto. Bem, isto pode parecer ridículo, termos um lembrete para nos recordar de respirar, mas não é, porque nós não fazemos respirações conscientes. Mesmo que eu pratique isto no yoga ou no pilates, é 1 hora, ok? 2 vezes por semana, ou se fizer práticas todos os dias, mas é naquele momento. E o ideal é nós termos vários momentos para oxigenar o nosso corpo. Este exercício demora somente, não chega a 1 minuto. O que significa que vocês podem oxigenar o vosso corpo com 5 minutos no dia. Oxigenar à séria. Ok? Perguntas. Questões. Tenho muito para ler. Tenho livro para ler, está bem? Referente ao segundo módulo e ao terceiro módulo. Ok? Ver os vídeos o máximo que conseguirem até a nossa próxima aula. Na próxima aula vamos falar sobre a educação da nova humanidade, as crianças, a educação, crianças índio, cristal, arco-íris, etc. Perguntas que me queiram fazer, partilhas, questões, como é que se sentem, dúvidas? Não? Está toda a gente prontinha para ir para a cama? Muito bem. Explorem, por favor, todos os vídeos que lá estão, explorem o livro, explorem o material de leitura. Andreia, não tenho tempo agora para ler um livro de 500 páginas, não faz mal. Sabe outra dica que eu vou-vos dar?
Eu costumo dizer, eu tenho livros de mesa cabeceira, que são os meus e vocês terão os vossos também, mas há livros que valem a pena vocês nem que peguem neles só para lerem aqueles capítulos que vos chamam mais a atenção. Bem, já porque aquele livro não é para vocês, pode acontecer, e às vezes há pessoas que dizem, eu não gosto de ler aquele livro. Tudo bem, então façam um favor. Quais são os 3, 4, 5 capítulos que te chamam mais a atenção? Peguem naqueles 2, 3, 4 capítulos que vos chegam mais a atenção, tirem as vossas notas, porque naquele momento se calhar vocês só precisam daquela informação e depois pegam nisso mais tarde, está bem? Isso também ajuda vocês a terem uma informação geral do que é que está a ser abordado naquele livro, somente naqueles capítulos, também. Isso também é outra dica que eu vos estou a dar. O que é importante é haver mesmo um compromisso da vossa parte. Um bom terapeuta, eu costumo dizer, um bom terapeuta tem que dominar várias técnicas, mas depois vai se especializar numa das técnicas, ok? Por exemplo, vocês podem saber uma série de coisas, meditação, criança ferida, etc. Mas depois, aonde é que eu me especializo? Porque naquele momento em que eu me especializo, eu vou buscar tudo aquilo que eu aprendi lá atrás e na minha especialização eu vou aplicar todas as técnicas que eu aprendi. Mas eu não preciso de divulgar e depois vou ensinar vocês isso no modo da cocriação. Vocês não precisam de divulgar na internet que fazem 20 mil terapias. Isso só vai tirar a vossa energia, só vai vos sugar. Até porque vou já dar aqui uma dica para quem é terapeuta. Por norma, nós só devemos ter 3 serviços e 3 bons serviços. Aqueles serviços-chave, aqueles 3 serviços que eu sei que sou boa. Pode ser dançar, pode ser terapia de desenvolvimento humano, pode ser constelação, pode ser uma orientação espiritual. 3 serviços. E esses 3 serviços, eu tenho que ser a melhor nesses 3 serviços. Mais do que isso, é eu dispersar-me e encher chouriços. E eu, às vezes, recebo terapeutas que vêm constelar, às vezes, a sua vida profissional, ou às vezes ainda há pessoas que me procuram pelas questões de marketing. E a pessoa diz-me, André, eu tenho Reiki. Eu pergunto assim, então, mas quantas pessoas têm no Reiki? 2 ou 3. Então, e quantas pessoas têm para fazer terapia? Só uma, porque não divulgo muito. E para mesa radiónica, 4 ou 5. E aquela pessoa, em vez de se estruturar, anda só assim, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Por isso é que depois, daqui para a frente, e vocês vão entender isto no final do curso, eu vou-vos pedir qual é a vossa especialidade. Eu posso ser terapeuta de desenvolvimento humano com a especialidade de trauma, dança, criança ferida. E é aqui que eu começo-me a tornar a melhor dentro desta área que está cheia. Muitos cursos não significam uma boa profissional, está bem? Mas significa que se eu tiver o conhecimento, trouxer este conhecimento como sabedoria, eu consigo ser um canal mostrador do caminho. Está bem? Estamos despachados. Penso que a nossa próxima constelação, a nossa próxima aula, acho que é na próxima semana, se não estou em erro. Eu acho que este mês, acho que ainda temos, é a próxima semana, não é? Exatamente. Então, até para a semana, boa noite e tenham um bom descanso. Obrigada. Obrigada, um beijinho, boa noite. Boa noite. Até para a semana.